Olá, bem-vindos ao nosso programa Análise Diária, onde fazemos análise dos preços da Bitcoin com o nosso software Wild Horses e dados do mercado agora. Nosso programa tem 5 edições semanais, ele roda diariamente, exceto às sextas e aos domingos. Aos domingos nós temos o especial Altcoins, onde fazemos análise do Ethereum, Litecoin e Bitcoin Cash cotados em BTC. Vamos então aos gráficos. Nesse primeiro gráfico nós temos o preço de fechamento diário da Bitcoin cotada em Tether na exchange Binance. Os preços estão enquadrados em canais que, segundo o nosso software Wild Horses, melhor representam o seu comportamento. Fundo do gráfico, então, uma reta colorida mostrando o volume negociado nas exchanges Binance, OKEx e Huobi, representados enquanto os desvios padrões se encontram acima da média. E nós vemos que o volume, embora ainda esteja acima da média, ele vem recuando. Nós tínhamos a impressão de que, em função da alta que nós verificamos na Binance Coin, nós teríamos então um eventual reflexo, uma alta ou, no mínimo, um movimento brusco com provavelmente um movimento de alta. Associado na Bitcoin, isso não aconteceu. A gente ainda espera esse movimento, porém ele deve vir à medida em que o volume recue, quando nós acreditamos que o ativo fica mais sujeito a movimentos bruscos em função da menor negociação, traz uma menor densidade de ordens, então uma grande presença de força compradora, por exemplo, ela consegue uma maior elasticidade nos preços e de tal forma isso deve trazer então mais liquidez para o mercado posteriormente, mas já configurando-se então a alta. Então a gente acredita que isso ainda deva acontecer e nós acreditamos então que, em função disso não ter acontecido agora, isso não significa que isso não aconteça mais. No entanto, a gente está verificando aí algumas dinâmicas, em especial caracterizadas aí, capturadas pelo nosso algoritmo, que nós vamos ver isso agora. E aí a gente vê aí, nossa expectativa para o final do dia de hoje é um mergulho à casa dos 7.300, tá? 7.371 tethers para o final do dia de hoje, numa janela admissível de 7.034 a 7.709, ou seja, bem abaixo do fechamento anterior e razoavelmente abaixo aí de onde nós nos encontramos agora. Então, dessa maneira aqui, o algoritmo estaria capturando então essa movimentação aqui, que a gente tem aí um período aí de 5, 6 dias. Então ele poderia estar vendo aí uma possibilidade de recuo, isso aí provavelmente associado ao menor volume que a gente está verificando. Então, dentro de uma normalidade, é possível sim que exista um recuo, porém, à medida que acontecer aí uma redução no volume, que é o que está inspirando essa movimentação, ele também fica mais sujeito a movimentos bruscos, que faz mais sentido que aconteçam quando o volume de negociação é menor, em função do que nós já comentamos, a densidade de ordens, então, ao longo do book, ela fica menor, e aí com o mesmo volume de compra é possível conseguir uma elasticidade maior nos preços, até que isso atraia mais movimentação. Vamos dar uma olhada então no mercado agora. Começamos aí rapidamente com Lifecoins, blockchain e criptoeconomia. Justiça criminal vai julgar acusações de pirâmide financeira contra a Unique Forex. Então, um grande número de players aí vem aparecendo no mercado e aos poucos aí o próprio mercado então vai selecionando e alguns players então vão ficando pelo caminho, seja por desempenho, seja pelas práticas não adequadas aí de acordo com a regulamentação quando ela é exigida, e aí naturalmente aí vai acontecendo uma seleção natural. Isso não tira o critério de nenhum player que ficou para trás, mas isso aí é natural em qualquer forma de negociação. Quando tem um boom, então um grande número de players entra no mercado e a partir daí começa a acontecer uma seletividade e, quando possível, uma consolidação. Nós acreditamos que as próprias criptomoedas vão passar por algo semelhante, embora essa consolidação ainda não está claro para a gente como possa ocorrer, o que é uma pena. Bitcoin, então, nesse momento, 7.928, o benchmark avaliado aqui segundo o CoinMarketCap, depois Ethereum, 253, o Ethereum aí ainda na casa dos 250, tá? Conseguindo se manter. O Ripple 39 cents, então logo abaixo dos 40 cents, Bitcoin Cash acima dos $400, 410 nesse momento, EOS acima dos $6, 6,26 nesse momento, e Litecoin então praticamente aos $90, 90,68 nesse instante.
Binance Coin aí acima dos $31. Então o que nós imaginamos aqui, fica um pouco mais claro, nós tivemos uma movimentação que começou na Binance Coin logo quando ela rompeu os 25, foi aos 27, e depois nós tivemos após alguns dias uma movimentação brusca aqui na Bitcoin. Então a gente viu aqui uma movimentação semelhante aí que já aconteceu aí há 2 dias atrás, e aí a gente imaginava aí que teria uma resposta, ainda pode acontecer, mas as probabilidades começam a ficar menores em função do delay que isso aí está apresentando. Então o volume, nós já vamos dar uma olhada agora, ele começa a ceder naturalmente. A gente vê aqui BitMEX 2.9, um volume baixo aí para a BitMEX, em especial nesse último período. Binance 2.3 não chega a ser um volume baixo, mas é um volume mais baixo do que ela vinha apresentando. E OKEx então ficando para trás 1.5 bi. Então esse é um cenário aí onde movimentos bruscos começam a ganhar espaço, em especial aí com essa trajetória de declínio da Binance. E a BitMEX aparentemente aí se acomodando aí logo acima dos 2.5, 2.7 bi. Então esse poderia ser um cenário para movimentações bruscas, ao que dentro de uma normalidade isso deve se refletir, segundo o nosso algoritmo, numa trajetória baixista. E aí a gente dá uma olhada aqui nos preços, a gente vê que eles vêm se sustentando, mas a gente vê aqui que nas últimas horas, em especial ao longo do dia de hoje, o volume, com exceção de 2 momentos onde nós tivemos uma pressão baixista aqui, que foi limitada aos 7.700, e uma altista aqui que nos jogou de volta à casa dos 8 mil, fantástico isso, né? Com $300 aí, variando aí em questão de 4, 5 horas, 6 horas aí de pico a pico. Então em 6 horas a gente tem uma variação aí de 4% no preço do ativo, uma volatilidade bastante grande, e isso que está no momento de baixa volatilidade. Bem-vindos a Bitcoin e as criptomoedas. Então a gente vê dentro dessa fraqueza, a gente está praticamente nos níveis que antecederam o movimento brusco. Então, pelo aspecto de volume, a nossa suscetibilidade a movimentos bruscos vem aumentando, os preços ainda se mantêm, mas não acontecendo movimento brusco, a gente deve ter aí uma descendência na trajetória. Nós não acreditamos que com esse volume os 8K sejam rompidos, nem se fala então nos 8.200, 8.300 fazendo novos testes. Então, nesse cenário, dentro de uma normalidade, nada acontecendo, a gente deve começar a testar os fundos dessa região onde a gente orbita. Pessoal, essa foi a nossa análise para o dia de hoje. Muito obrigado pela atenção, muito obrigado pela audiência. Quem sabe com mais calma aí a gente apresenta para vocês uma ideia que a gente está vendo nos contratos futuros do dólar australiano. É apenas uma observação de movimentação, não é recomendação de forma alguma, de coisa alguma, é apenas uma observação que a gente está começando a construir em função desse ativo, o dólar australiano, em especial o par OSI, que é o dólar australiano contra o dólar americano. A gente está vendo aí uma eventual fraqueza e a gente acredita que ela possa se estender um pouco mais, mas essa é apenas a nossa opinião. Pessoal, muito obrigado, até uma próxima. Não se esqueçam de assinar o nosso canal e ativar as notificações para serem avisados de novas edições do nosso programa, como essa que termina agora. Tchau!